Nessa semana, você deve ter ficado estarrecido como eu sobre a morte do menino Henri, de 4 anos, que viveu tortura, agressões do padrasto, o vereador Dr. Jairinho, com conhecimento da mãe. Isso é algo que faz todo mundo se perguntar: que mãe é essa? Nessa semana, as mães tiveram um grande destaque aqui no Brasil, tanto nas novelas como, lamentavelmente, por assim dizer, na vida real. Amor de Mãe, a novela, e a mãe do menino Henri foram os assuntos mais comentados dessa semana. E a novela Amor de Mãe, como a gente sabe, terminou esses dias. Pra quem, como eu, não é noveleiro, mas de vez em quando para pra assistir, dá uma paradinha ali pra ver algo que interessa, se tem algum tema interessante, eu vou fazer aqui um pequeno resumo. Amor de Mãe é uma novela onde várias mães, em circunstâncias diferentes, mas com algumas afinidades, contam suas histórias e expressam amor pelos seus filhos. Mãe faz qualquer coisa pelo seu filho, ou como diria Carlos Drummond de Andrade, mãe é aquela que não morre nunca porque vai sempre ficar junto do seu filho. Enfim, não tem como a gente exigir da ficção, ainda mais de um produto de consumo como a novela, super comercial, passageiro. A gente não pode exigir desse produto uma resposta ética, um modelo de comportamento, nem mesmo qualquer referência espiritual para a condução das nossas vidas. Só que a arte e as novelas não só espelham a nossa realidade, mas seguramente também induzem costumes, incentivam comportamentos e, claro, aumentam o consumo de vários produtos. Na novela, a gente tem uma mãe que acaba abandonando seu filho porque ela estava desempregada, outra mãe que rouba o filho de outra mulher porque o seu morreu, outra mãe que abandona a filha doente que se envolveu em um crime e precisa fugir, e por aí vai. São histórias e mais histórias, mentiras, dores, paixões, passionalidades, mortes, mas tudo isso embrulhado em um pacote conhecido como Amor de Mãe. E não é só novela para entretenimento, a história se repete e, como diria, a vida imita a arte e a arte imita a vida. Mas pensando aqui por essa lógica de reprodução de comportamentos, essas histórias que eu acabei de mencionar aqui, elas fazem parte da nossa realidade? Esses tipos de condutas de mães são as que nos servem de exemplo? Como eu sempre faço aqui todos os domingos, olhando para essas histórias, pensando nisso, refletindo sobre a realidade em que a gente vive, eu queria trazer uma passagem bíblica bem conhecida de uma disputa de duas mães por um filho. Está registrada no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, os versículos 16 a 28. Um dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Meu senhor, essa mulher e eu vivemos na mesma casa. Enquanto estávamos juntas, eu tive um bebê. 3 dias depois, ela também teve um bebê. Não tinha mais ninguém na casa. E o bebê dessa mulher morreu durante a noite, quando ela, dormindo, deitou sobre a criança. Eu dormia profundamente, então ela se levantou, pegou meu filho e pôs do seu lado e depois acomodou o filho morto ao meu lado. Quando acordei, de madrugada ainda, para amamentar meu filho, estava ali o bebê morto. Mas depois de clarear o dia, percebi que não era o meu bebê." A outra mulher interrompeu: "Não foi assim. O bebê vivo é meu, o morto é que é seu." A primeira mulher protestou: "De jeito nenhum. Seu filho está morto, o meu é que está vivo." E começaram a bater boca diante do rei. O rei disse: "O que devemos fazer? Você diz que o filho vivo é seu e o morto é dela. Ela diz que não, que o morto é seu e o vivo é dela." Depois de refletir alguns momentos, o rei ordenou: "Traga-me uma espada." E trouxeram a espada para o rei. Ele ordenou: "Cortem o bebê vivo em 2, deem metade para uma e metade para outra." A verdadeira mãe do bebê vivo, comovida pelo filho, disse: "Não, meu senhor, dê a ela o bebê, mas não o mate." Mas a outra disse: "Se não posso ficar com ele, você também não ficará. Pode cortar o bebê." Aí o rei deu seu veredito: "Deem o bebê vivo à primeira mulher. Ninguém matará o bebê, ela é a verdadeira mãe." Esse episódio mostra pra gente que mãe também é gente. E como qualquer outra pessoa, mãe também erra. Pode errar e tentar justificar o seu erro, o que também é humano. E essa justificativa do erro pode potencialmente, às vezes, produzir inclusive um erro maior. E as mães, os pais, os filhos, as filhas, todos nós podemos agir igual, mas o que a gente conhece por amor de mãe é aquele que mais nos aproxima do amor de Deus. Por isso, nessa semana, quando a gente acompanhou as informações da polícia, você deve ter ficado estarrecido como eu sobre a morte do menino Henri, de 4 anos, que viveu tortura, agressões do padrasto, o vereador Dr. Jairinho, com conhecimento da mãe, Monique Medeiros.
Isso é algo que faz todo mundo se perguntar: que mãe é essa? Como a mãe pode deixar o filho com um homem capaz de agredi-lo? E como consegue tentar encobrir aquilo que aconteceu depois da situação mais trágica que uma mãe pode experimentar, a perda do filho amado? Se a gente voltar à passagem bíblica que eu mencionei, o amor ao filho é aquele capaz de fazer com que a mãe prefira perdê-lo, mas jamais matá-lo, jamais vê-lo perder a vida. E esse é o ponto. Uma das muitas metáforas sobre o amor de Deus na nossa vida é o amor de mãe. Deus não mente, falseia, mata para nos amar ou por nos amar. Aliás, impossível não lembrar do texto poético de Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 13. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Onde existe amor verdadeiro, não tenha dúvida, existe a presença de Deus. Deus é amor. E esse Deus que é amor nunca falha. Nele nós colocamos a nossa confiança. Nele descansamos na confiança de que nada pode nos separar desse amor. Esse amor de Deus é insubstituível. Pensa nisso. Ore, confie, descanse na mais absoluta confiança de que você depende única e exclusivamente do amor dele. Boa semana para você e para toda a sua família.